Vamos lá ao nosso quarto dia de leitura. Então vamos relembrar um pedacinho do conto de Machado de Assis, O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se. Mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu, então, que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exército da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vá entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou um movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem. Pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que se não fosse a aflição, disporia o contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, com uma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô alferes de minuto a minuto. Nhô alferes é muito bonito. Nhô alferes há de ser coronel. Nhô alferes há de casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de alferes, de louvores e profecias, que me deixou estático,
Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes fosse coisa pior. Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite, e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém entre quatro paredes, diante do terreno deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa. E porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinham saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio. Dele, e à tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria-me a alma, como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com este famoso estribilho: Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, never, forever. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite? Não que a noite não fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que o de dia. Mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro. Ninguém em parte nenhuma. Riem-se? Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto, andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico.
Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio. Não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, guardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major. E tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único. Porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependendo da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Irmã Ana, irmã Ana, não vês nada a vir? Nada, coisa nenhuma. Tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tramborilava nos vidros das janelas. Assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa. Um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como a tia Marcolina, deixava-se estar. Irmã Ana, coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. E assim terminamos mais uma parte da história. Que agora o narrador, o sujeito que está contando a história, o alferes, agora ele está sozinho no sítio da tia. Por quê? Porque os escravos fugiram todos. Deixaram ele lá no sítio sozinho, sem ninguém. Só com os bichos. E sozinho, como é que ele ia alimentar o ego dele? Quem o chamaria de alferes? Quem iria cortejá-lo? Quem iria admirá-lo? Ninguém. Não tinha mais ninguém. A única coisa que ele tinha era ele mesmo. E isso estava deixando muito enfadigado, muito incomodado. Porque este ser que foi criado, o alferes, deixava de existir, estava se esvaindo. Ele estava se tornando novamente um cidadão comum, uma pessoa comum. E não mais aquele alferes que todos alimentavam, todos cortejavam, todos bajulavam. E o desespero começou a bater, porque sozinho, né? Fazer o quê? Em um sítio, sozinho, cheio de animais. E esta é a história do Jacobina. História de um alferes que foi para o sítio e foi muito bem cortejado pela tia, pelo cunhado da tia, pelos escravos, todo mundo bajulando ele. De repente a tia tem que viajar, leva o cunhado junto com ela e deixa esse alferes, chamado Sr. Jacobina, sozinho. E aí? O que será que acontece agora?
quando ele cai na real. Não tem mais ninguém para bajular ele. Hein? Essa história continua amanhã, o último dia. Vamos ver como ela termina. Tudo bem? Até mais!